Olá, sejam bem-vindos a mais um programa, mais um episódio, mais um encontro do canal O que Rola na Geronto. Nós nos encontramos sempre para trazer assuntos que dizem respeito à velhice, ao envelhecimento, à longevidade, à gerontologia, enfim, tratamos de coisas que acontecem nesse universo bastante profícuo, bastante produtivo e com muitas coisas acontecendo. Hoje, eu, Marília e a Ieda, estamos aqui representando os nossos outros dois colegas, o Sérgio e o Carlos. Como você já sabe, o Sérgio está numa viagem lá em Londres, visitando a sua filha, e o Carlos tem um compromisso que não pôde comparecer. E nós temos duas convidadas, como falamos de todos os nossos convidados especiais para discutir o tema que eu já vou apresentar a vocês. Nós temos a Carla Giacomi, que ela é a coordenadora da Frente Nacional de Fortalecimento das ELPIs, é a coordenadora nacional, a quem nós já aqui registramos a nossa gratidão. Carla sempre presente para atender o convite do canal, não sei quantas vezes já veio aqui conosco, mas é sempre bem-vinda e sempre contribui e colabora muito com nossas discussões. E nós temos também a doutora Cláudia Beré, ela é promotora de justiça de direitos humanos e ela trabalha especialmente na área de proteção à pessoa idosa aqui do estado de São Paulo, e desde 2009 é uma pessoa que tem contribuído muito no avanço das políticas públicas para a população idosa na cidade, especialmente na cidade de São Paulo. Então, sejam as duas muito bem-vindas, e eu vou abrir aqui a oportunidade de vocês darem a saudação, porque logo em seguida eu já entro no tema que nos trouxe aqui. Primeiro a Carla e depois a Cláudia, por favor. Carla, seu som está fechado, bem. Continua fechado. Aí, voltou, mais uma tentativa. E agora? Agora sim. Tá. Desculpa, o problema técnico. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, adoro estar com a Cláudia Beré, eu sempre aprendo muito com ela, né? Nós estamos na mesma luta, né, Cláudia, pelos direitos humanos dos idosos. Então, para nós vai ser um prazer conversar sobre esse tema que é extremamente relevante e oportuno para aquilo que estamos vivendo. Doutora Cláudia? Bom, também gostaria de saudar a todos que estão nos assistindo, agradecer o convite aí da Marília e Ieda, que representam a equipe, e também saudar a Carla, é uma satisfação aqui encontrá-la novamente, para falar sobre um tema bastante importante, né? Então, eu agradeço a oportunidade. Obrigada, viu? Bom, eu vou fazer uma introdução ao tema da seguinte forma. Na madrugada do sábado, agora, muito recente, dia 10 de setembro, semana passada, uma ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos, localizada aqui na cidade de São Paulo, especialmente na zona leste de São Paulo, um lugar chamado São Mateus, né? Pegou fogo em um dos seus cômodos e matou 5 pessoas idosas e uma cuidadora. E destaque que essa cuidadora estava no seu primeiro dia de trabalho. 2 pessoas sobreviveram a esse incêndio. O assunto chamou a atenção da mídia por várias razões. Talvez o mais grave é o fato da instituição ser clandestina, ou seja, uma instituição que não tem uma regularidade frente aos órgãos competentes que lhe dariam o alvará de funcionamento. Além de ser clandestina, a classificação essa da Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal da Saúde, Serviço de Vigilância Sanitária, ela já tinha sido interditada 2 vezes, ou seja, ela já não tinha tido, ela teve a oportunidade e não regularizou. Dos idosos que sobreviveram, um deles tem 103 anos. Eu queria chamar a atenção sobre isso. Esse incêndio vem trazer, revela-nos um fato gravíssimo, não é? Para discutir isso, como nós já apresentamos a doutora Carla e a doutora Cláudia Beré, nós gostaríamos de dar
a oportunidade a elas de comentarem este fato em relação à instituição. A nossa primeira pergunta, eu gostaria que as duas comentassem: isto é uma tragédia anunciada? Isto era uma tragédia já anunciada? Quer começar, Cláudia? Ou eu primeiro? Então Pode tá. ser. O que acontece é assim, a sociedade brasileira ela está carente de cuidados. Nós estamos vivendo uma crise de cuidados há muito tempo, há muito anunciada, né? Inclusive, nós profissionais aqui que trabalhamos com a questão do envelhecimento, nós alertamos para isso há vários e vários anos, mas parece que o poder público não quer lidar diretamente com esta questão, como se a questão do cuidado, especialmente o cuidado na velhice, fosse uma questão privada, uma questão de cada um. Ocorre que essa crise do cuidado ela já chegou, inclusive, para as camadas mais carentes da população. E essas camadas carentes que não encontram vagas em instituições públicas, porque inexistem, na sua grande maioria de todos os municípios brasileiros, né? Menos de 5% das instituições brasileiras são instituições consideradas públicas, 95% são instituições privadas, seja com ou sem fins lucrativos. A sociedade ela vai em busca de uma vaga para o cuidado de uma pessoa idosa, que demanda cuidados para os quais a família não consegue suprir. Não consegue suprir porque não sabe, não consegue suprir porque não pode, não consegue suprir por questões de relações anteriores. O certo é que ela vai em busca dessa vaga, não encontra no poder público, não tem recursos para comprar esta vaga em serviços que estão regulamentados, que são fiscalizados, que cumprem as normas, ela busca essa vaga para quem oferece. E, infelizmente, eu tenho certeza que a promotora vai concordar comigo, muitas vezes não é por falta de fiscalização, como neste mesmo caso se mostrou. A fiscalização já havia ido, já havia fechado, interditado, reconhecendo que a prática de cuidado prestada ali era inadequada, era insegura e, portanto, a instituição não cumpria com o mínimo que garantisse segurança e dignidade para os idosos, mas as famílias, às vezes, nem ficam sabendo disso. Abriu a porta, ela tem condição de comprar, ela vai comprar. Então, eu entendo que esse caso, ele é apenas a ponta do iceberg, e da mesma forma que esta situação aconteceu em São Paulo, ela está acontecendo no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Fortaleza, em várias cidades de médio porte do Brasil, onde já estão acontecendo essa demanda mais intensa por cuidados institucionais. Mas também gostaria de dizer que nós não estamos alheios a essa demanda. Nós estamos lutando muito para que isso seja enxergado, né? Que a demanda por cuidados continuados seja enxergada, e nós pleiteamos uma política nacional de cuidados continuados que vá desde a família, apoiando a família, até um cuidado institucional, né? Eu acho que é um longo percurso, mas ele é necessário, e nós já estamos atrasados. Então, se é uma tragédia anunciada, que foi a sua pergunta, sim, é uma tragédia anunciada e somos todos responsáveis. Doutora Cláudia? Bom, essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque nós temos muitas ILPIs que prestam bons serviços, muitas ILPIs humildes que conseguem prestar bons serviços também, e infelizmente nós temos pessoas que não trabalham da forma adequada, né? Como você falou, nós estamos aqui apurando o que aconteceu, mas é uma instituição que foi interditada em um endereço, mudou para outro endereço e depois mudou para um terceiro endereço, ao que tudo indica, né? A gente ainda não tem essa informação oficialmente. Então, nós temos aqui um problema de que a ILPI, ou o cuidado com a pessoa idosa, é uma responsabilidade compartilhada, né? Isso está expresso na Constituição, isso está expresso no Estatuto do Idoso,
e também está descrito na Convenção Interamericana dos Direitos da Pessoa Idosa. Então, é obrigação da família, da sociedade, da comunidade e do poder público zelar para que os direitos dos idosos sejam respeitados. Então, aqui nós temos um problema grande, né? Nós temos o problema do poder público que agiu fiscalizando e interditando a ILPI. Depois nós temos um problema da ILPI, que devolveu os idosos, né? Pelo menos declarou que, quando foi interditada, devolveu os idosos às suas famílias, e as famílias, quando muda, levam de novo. Então, parece que os idosos que estiveram nos 3 endereços são os mesmos. Então, a família recebe o idoso de volta. Não sei se ela foi devidamente informada sobre os motivos da devolução, mas ela deveria, não é, desconfiar de que alguma coisa não está correta. E aí nós temos aqui uma equação muito perversa, que como aquela ILPI é uma ILPI que a família pode pagar, ela fecha os olhos para as irregularidades que possam estar acontecendo, ela deixa de pesquisar as irregularidades, porque ela às vezes não consegue achar um outro lugar que aceite o mesmo valor. Então, nós temos aqui um problema da família, que devolveu várias vezes o idoso para uma instituição que já estava interditada, e temos um problema da comunidade, né? Eu li nas reportagens que muitas pessoas da vizinhança nem sabiam que havia uma casa de idosos no local, ao passo que outras talvez tenham percebido. Então, é muito importante que as pessoas denunciem a existência de instituições clandestinas. Se você percebe perto da sua casa ou num lugar que você costuma passar uma movimentação grande de pessoas idosas, de funcionários, em um lugar que não tem uma placa avisando que é uma ILPI, por favor, denuncie. É muito importante que você ligue para o Disque 100, mande diretamente para o Ministério Público, mande diretamente para o canal da Prefeitura, aqui em São Paulo é 156, comunique a existência daquela instituição para que o poder público possa ir fazer a fiscalização. Então nós temos aqui o problema da família, o problema da comunidade que acabou não denunciando e o problema do poder público também, que não tem pernas para fazer essa fiscalização. Então, ela foi feita a fiscalização num endereço, a pessoa se mudou, a fiscalização não conseguiu acompanhar. Sem dúvida, né? Voltando aqui à fala da Carla, sem dúvida existe o problema da falta de políticas públicas, isso é inequívoco, né? Porém, a gente não tem uma solução fácil para esse problema. Só que em São Paulo, estima-se que existam 15 mil pessoas idosas em ILPIs. Claro, são ILPIs de todos os tipos, desde uma ILPI de luxo, e com um preço muito caro, ILPIs públicas, ILPIs filantrópicas e ILPIs privadas mais acessíveis, né? Então, eu acho que você achar que criar vaga em ILPI custeada pelo poder público em muita quantidade vai resolver, não vai. Porque quantas vagas forem criadas serão preenchidas rapidamente e rapidamente já haverá uma fila de espera para pleitear vagas públicas. Então, isso também é uma questão muito difícil, é um problema que tem vários aspectos, não é? A ILPI é um dos locais de cuidado. Então, aqui a gente tem o problema da insuficiência da política pública, porém a gente tem também outras questões que também contribuem para esse acontecimento muito triste que ocorreu aqui em São Paulo.
Ainda nessa lógica, acho que a doutora Carla já tocou um pouquinho nesse assunto, e a doutora Cláudia Beret também. A doutora Cláudia até nos disse agora uma estimativa de aproximadamente 15 mil idosos institucionalizados em São Paulo, mas envolvendo todas as instituições, pelo menos todas as instituições conhecidas. Eu queria saber das duas, né? A Cláudia pela frente, a Carla pela frente, a doutora Cláudia pelo Ministério Público, se existe uma estimativa de quantas são as instituições clandestinas existentes, não só em São Paulo, mas em geral. Eu imagino que isso seja muito difícil, mas não sei se existe uma estimativa. É só para a gente, para que quem nos ouça tenha uma noção da extensão dessa questão e até do compromisso, como a doutora Beret acabou de colocar, da necessidade que isto seja conhecido, né, da questão da denunciar uma instituição que não seja que seja clandestina, etc., pensando no melhor cuidado das pessoas que lá residem. Não sei qual das duas gostaria de começar. Carla, talvez? Desconheço completamente qual o número, a proporção de instituições clandestinas. O que nós podemos dizer é o seguinte: existe um modus operandi, uma forma de funcionar. Da mesma forma que em São Paulo, onde essa instituição foi interditada, mudou de endereço, os idosos foram, foi interditada novamente, mudou de endereço, os idosos foram, é o mesmo modus operandi que a gente vê acontecer aqui em Belo Horizonte, por exemplo. A fiscalização sanitária de Belo Horizonte é mais rigorosa, fecha aqui, abre na região metropolitana, em outro município, e os mesmos idosos vão para lá. Ou o contrário, a promotoria pública fecha lá, na cidade do interior, e ela migra para Belo Horizonte e abre clandestinamente até que haja alguma denúncia e a gente descubra. É importante que as pessoas também reconheçam que, por exemplo, a questão da fiscalização sanitária, a questão da fiscalização do Corpo de Bombeiros, isso, gente, é o mínimo. E as pessoas acham que os fiscais estão contra as instituições, que eles estão enxergando os problemas, que eles não entendem. Eles estão tentando encontrar regras mínimas de funcionamento que garantam segurança para as pessoas que moram e que trabalham ali. Da mesma forma que o Ministério Público, quando ele vai para uma fiscalização, ele tem o porquê ir e ele tem a quem responder por essa fiscalização. Infelizmente, no nosso país, nós não dispomos de nenhum cadastro nacional que consolide todas as instituições que existem. Nós não sabemos quantas instituições públicas, privadas, clandestinas, filantrópicas. O que nós sabemos é o que foi, até agora, recenseado em termos do Sistema Único de Assistência Social. Mas, a julgar pela experiência daqui de Belo Horizonte, nós estamos vendo um encolhimento das instituições filantrópicas, um encolhimento das instituições credenciadas ao SUAS, não na mesma velocidade do envelhecimento, e, em contrapartida, uma expansão das instituições privadas, o que revela que essa questão existe, seja para os muito ricos, para os muito pobres, mas ela existe. E outra situação diz respeito, quando a doutora Beret coloca que não basta abrir vagas públicas, de fato não basta abrir vagas públicas, não basta abrir vagas de instituições, mas a gente também tem que perder um pouco do preconceito contra as instituições, porque como a gente não enxerga, como elas não são vistas, elas não são fiscalizadas, elas não aparecem, elas não são cadastradas, elas funcionam, muitas vezes, a revelia, né, desse olhar fiscalizador. E só para vocês terem uma ideia da grandeza da situação e da gravidade, a cidade de Belo Horizonte tem hoje 100 fiscais sanitários, para um universo de 150 mil estabelecimentos comerciais. Então, não é qualquer coisa, né? A Vigilância Sanitária, o Ministério Público, a Defensoria Pública, são todas instituições que também precisam ser incorporadas, ser fortalecidas, né? Para poder fazer o papel delas. Um promotor que não seja da qualidade, não vou falar da qualidade, mas assim, da vocação da Cláudia Beret, que é uma pessoa que trabalha pelos direitos humanos da pessoa idosa há muito tempo, um promotor que está na cidade do interior lá, que responde por tudo, a instituição de longa permanência não é a prioridade. A gente tem conhecimento e reconhece, né? A gente entende isso. Mas isso fala de que, novamente, eu insisto, existe uma crise do cuidado que está posta e nós temos que olhar para isso de uma outra maneira. As mulheres trabalham,
os filhos saem da cidade, os casamentos acabam, as pessoas não têm filhos, existem relacionamentos homoafetivos, nada disso está previsto para a demanda de cuidado, né? É uma questão a se falar também. Doutora Cláudia, Cláudia? você... Em relação à questão da estatística, né, Ieda, a gente realmente não tem números de instituições clandestinas, né? Nós temos os números das instituições que nós conhecemos. Recentemente, nós fizemos aqui uma contabilização no município de São Paulo e nós tivemos 720 instituições conhecidas que estão sendo fiscalizadas pela Vigilância Sanitária e pelo Ministério Público. Aqui em São Paulo, né, Carla, nós temos uma promotoria especializada, então não é uma questão pessoal, eu tenho uma atribuição exclusivamente na área da pessoa idosa, então com certeza eu vou ter mais experiência e vou me dedicar apenas a esse tema, ao passo que, como você falou, em outras comarcas, o promotor tem diversas outras atribuições. Então, aqui em São Paulo, temos 2 promotoras exclusivamente para a questão da pessoa idosa, e temos outros promotores que trabalham também nos foros regionais com essa questão. Então, 720 LPIs apenas na cidade de São Paulo. No estado de São Paulo, acho que são mais de 2.000 ILPIs, e nós fizemos um levantamento recentemente que não é confiável, viu? Eu vou passar um número para o Brasil, não é confiável. Então, nós olhamos os sites dos ministérios públicos estaduais, que vários têm informações sobre as ILPIs. E usamos outras fontes também, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, etc. E nós estimamos um número de 5.000 ILPIs no país. Então, acredito que esse número seja subestimado, tendo em vista todas as instituições clandestinas que nós não conhecemos. Então, números a gente só consegue passar números oficiais. Agora, eu insisto, né, que a ILPI clandestina, ela abre, muitas vezes, a hora que ela começa a ser fiscalizada em razão de uma denúncia, ela resolve tentar seguir as orientações da vigilância sanitária, porque a vigilância faz um trabalho muito de orientação também, né? Então, a gente... quando começa a ter a fiscalização, a gente vê quem são as pessoas bem intencionadas, porque existem aí instituições com empresários aí com pouco conhecimento, mas com boa intenção. E aí eles acabam seguindo as orientações aí dentro de suas limitações, ao passo que outros não. Fecha aqui e abre lá. Então, nós, no momento que a gente começa a fiscalizar, a gente já separa aí as pessoas bem intencionadas das pessoas não tão bem intencionadas assim. E eu acho que é um número bastante grande e mostra a dificuldade que o poder público tem na fiscalização. Por isso que nós precisamos muito contar com a família. Então, a família tem que ser a primeira pessoa a fiscalizar, porque não é porque a família levou um idoso para uma ILPI que ela agora não tem mais responsabilidade pelo idoso. Né? Ela não transfere a responsabilidade, ela transfere aí a obrigação dos cuidados cotidianos. A família vai continuar a ter responsabilidade em relação aos cuidados, a administração financeira da vida da pessoa idosa. Então, não é correto entregar o cartão para a ILPI, deixar a ILPI cuidar da pessoa e achar que a ILPI agora vai suprir as necessidades afetivas
e vai ser responsável por todas as questões de saúde e outras do idoso. A família continua a ter suas obrigações, né? A família deveria, né, é o que a gente espera, muitas fazem, continuar visitando a pessoa idosa, levando a idosa para passeios, para visitar os familiares, para passar datas de aniversário e outras datas festivas junto com a família. Nós tivemos um período muito difícil por conta da Covid, ainda, né, é necessário manter algum cuidado, mas já é possível aí fazer alguma interação. A família tem que levar o idoso ao médico, tem que atender quando existe uma emergência, tem que ter a responsabilidade por adquirir a medicação. Isso tudo é obrigação da família. Então, a família tem que fiscalizar, dentro da sua ótica, a ILPI, e é muito importante que a família converse com o idoso. A gente vê muitos casos de pessoas bem intencionadas que fazem denúncias que depois a gente percebe que são improcedentes, né? A gente vê, muitas vezes, o visitante vai na ILPI visitar uma pessoa e chega um idoso para ele e fala que está com fome, porque não comeu. E aí ele denuncia que só aquele idoso não recebe ação na ILPI. E ele não se preocupou em saber se aquele é um idoso que tem Alzheimer, que ele esquece que recebeu a refeição. Então, ao lado de pessoas assim bastante preocupadas, que fazem denúncias, nós temos também famílias que ouvem reclamações dos idosos e que também não levam em consideração. Às vezes porque não querem acreditar, às vezes porque acham que o idoso não é confiável, quando muitas vezes ele vai passar as informações que devem ser repassadas à fiscalização. Então, é muito importante esse papel, como eu já falei, da família na fiscalização e a comunidade no entorno. Essa questão da placa parece uma questão muito simples, mas ela é uma questão muito simbólica. Por que eu abro uma ILPI e eu não coloco uma placa de identificação? Veja, a placa vai atrair minha clientela, né? Vai mostrar que eu estou funcionando, que as pessoas poderão me procurar. Quer dizer, uma ILPI sem placa é um problema bem grave. Então, percebeu que está funcionando uma instituição sem placa, por favor, denuncie para as autoridades. Obrigada. Eu queria chamar a atenção, procurando sobre o assunto. Eu entrei no site aqui da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a SMADES, do município, e constam que na cidade de São Paulo tem 13 ILPIs, que são da rede direta de atendimento, e a gente imaginar como a média de 30 vagas, se não me engano, 2 delas atendem 60 pessoas, a gente não oferece no município de São Paulo 500 vagas públicas. Então, isso é só um dado importante para lembrar, e vocês já comentaram muito bem da necessidade e do compromisso com isso. Eu queria perguntar para você, Carla, em especial, queria que você considerasse as condições de trabalho desta cuidadora de idosos. O que eu prestei atenção nos comentários das matérias, assim, o que chamou muita atenção era que era o primeiro dia de trabalho dela, ela ia fazer 49 anos agora no final de setembro, não é? Era mulher, né, trabalhadora, e morreu junto. E estava sozinha na casa, era a única profissional que estava lá responsável pelos idosos. Eu queria que você fizesse comentário com base na experiência da cuidadora, da experiência não, da tragédia na vida dessa cuidadora, com consideração sobre a equipe de trabalho em LPI, os profissionais. Faça, por favor, um comentário. Quando a gente pensa em cuidado institucional, a gente gostaria que o cuidado fosse centrado no residente, quer dizer, que cada residente tivesse a sua biografia respeitada, que cada residente tivesse as suas demandas de cuidado identificadas, né? E que houvesse um plano de trabalho, uma orientação, uma equipe, dentro do possível multiprofissional, a julgar pelas demandas, né, de cada instituição. Agora, a questão do cuidador sozinho, noturno, né, isso, gente, também é outra realidade muito frequente. Eu não vou falar sobre o primeiro dia dela, porque isso aí foi realmente uma fatalidade, né, porque podia ter acontecido
no 100º, podia ter acontecido com 5 anos de vivência dela. Foi uma fatalidade no fato de ter sido no primeiro dia. Mas, como é que eu posso dizer? É muita ingenuidade nossa achar que uma pessoa consegue dar conta da vida de tantas outras pessoas sozinha, né? E a quem ela poderia recorrer caso ela precisasse de ajuda. Era o primeiro dia, provavelmente ela não tinha nem informações adequadas do funcionamento da própria instituição, né? E no âmbito específico do incêndio, né? Para prevenir incêndio, a gente teria que olhar toda a parte elétrica, toda a parte da casa, que era absolutamente inapropriada e inadequada para fazer o papel que estava fazendo, né? Então, eu acho que é uma somatória de situações. Com relação ao fato de ser cuidadora, a gente tem uma outra questão que está sempre batendo na trave com a gente, né? Marília e Ieda, que estão aqui, sabem disso. Quem são os cuidadores? Como essas pessoas são formadas? Qual é a padronização de cuidados, de atribuições que essas pessoas recebem? Quando elas vão para uma instituição, do que elas são responsáveis? Até onde elas podem ir? O que elas podem, o que elas não podem, o que elas não devem fazer? Porque a instituição coloca na cuidadora a responsabilidade de cuidar daquele universo de pessoas com múltiplas demandas, né, naquelas circunstâncias, naquelas condições. Então, a meu ver, isso também é revelador, eu sinto que eu me repito, né, mas dessa crise do cuidado. E, infelizmente, como nós não temos regulamentação da profissão de cuidador, a gente vai ficar o tempo todo questionando até que ponto essa pessoa foi responsável, não foi responsável, foi uma vítima da situação, né? Nós não vamos saber, eu pelo menos não saberia dar essa resposta, mas eu sei que esta é outra demanda da sociedade que está colocada, seja na forma de regulamentação, mas seja na forma de uma responsabilização do Ministério da Educação sobre a padronização das formações, porque hoje eu tenho cuidadores que se formam com 40 horas, com 30 horas, com 200 horas, com 2 anos de curso, com curso de batismo, né? Porque passa uma tarde na casa de alguém e já vira cuidador, né? Parece que é convertido em cuidador. Uma então, palestra de 2 horas, né, Carla? De 2 horas e recebe um certificado. Então, eu acho que realmente isso é outra faceta da gravidade que essa situação apresenta para nós. Obrigada. Só para complementar, a doutora Cláudia já falou dos órgãos que fiscalizam, eu queria perguntar para você, Cláudia, se é obrigação dos conselhos de direito da pessoa idosa também promover a fiscalização dessas casas e, além dos que você citou, se tem outra instância que as pessoas precisam saber, você já comprometeu a comunidade olhando, vendo o que acontece no seu território, Ministério Público, Vigilância Sanitária, e aí eu pergunto, conselho, quem mais fiscaliza? Então, o Estatuto do Idoso, ele atribui especificamente ao Ministério Público a vigilância do idoso. Então, todo município que tenha um conselho municipal do idoso, é o municipal que vai fazer o registro e eventual fiscalização. Há municípios que não têm seu conselho municipal, então isso vai para o conselho estadual, e como todos os estados têm os seus conselhos estaduais, então não tem a possibilidade de ir para o conselho nacional. Qual é o problema? O problema é que o estatuto ele é bastante sucinto ao atribuir essa obrigação de fiscalizar, sem dizer exatamente o que será fiscalizado. Então, os conselhos do idoso, eles fazem o registro da instituição e ele tem muita dúvida sobre o que lhe cumpre fiscalizar. Então, essa é uma questão bastante importante. Eu também já vi políticos dizendo que gostariam de determinar frequência de visitas pelos conselhos e uma fiscalização bastante intensiva pelo conselho, esquecendo quem são os conselheiros do idoso, não é?
são pessoas que são voluntárias, que não recebem nenhuma remuneração. Os conselhos, eles são previstos como paritários, então metade das pessoas trabalha no serviço público e a outra metade é de pessoas da sociedade civil. Como eu falei, voluntários. Aqui em São Paulo, por exemplo, é um conselho que é formado por pessoas idosas. Então, como você vai esperar que essas pessoas voluntárias, sem nenhuma remuneração, vão conseguir fazer frente a uma obrigação que requer conhecimentos, que requer empenho, que requer meios? É uma questão bastante difícil, que os conselhos, né, aqui em São Paulo, o conselho pergunta bastante, mas o que nos cabe fiscalizar? Porque aí você também fica sobrepondo, né? A vigilância sanitária tem uma maior expertise técnica em relação ao conselho e ao próprio Ministério Público, e aí, se você começa a ter várias pessoas fiscalizando as mesmas coisas, você tem a possibilidade até de conclusões distintas. A gente já recebeu reclamação. A vigilância mandou pôr isso e o conselho mandou tirar, e coisas desse tipo. Então, acho que falta uma maior regulamentação para dizer em que assuntos cada uma das instituições irá prestar mais atenção. Aqui em São Paulo, como eu falei, a gente no Ministério Público trabalha em parceria aí com os conselhos do idoso e com a vigilância sanitária, e é muito interessante, porque a promotoria do idoso, ela foi criada oficialmente em 2009, e eu já consegui ser a primeira titular da promotoria, então estou lá desde 2009, e eu me lembro bastante bem que quando eu cheguei aqui, havia 150 ILPIs com o cadastro municipal de vigilância em saúde, né, o CMVS, 150. E aí eu comecei a fazer um trabalho pedindo que as instituições me apresentassem o CMVS. E vejam só, né? Eu já falei para vocês que aqui em São Paulo nós temos 720 instituições com CMVS agora. Então, em apenas 13 anos, nós tivemos esse salto de 150 para 720, que eu nem vou dizer que já existiam as 720, que todas tiraram o CMVS nesse período. Então, certamente há instituições novas, mas certamente muitas instituições que já funcionavam naquele momento não tinham o cadastro, às vezes até por uma certa falta de informação, né? Então, a hora que você pede, as pessoas começam a ir atrás. Então, a gente pede o CMVS, pede o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, né? o AVCB, pede também o registro, porque quando eu cheguei também o Conselho não fazia o registro nem a fiscalização. O Conselho Municipal do Idoso em São Paulo foi criado em 92, antes da Lei da Política Nacional do Idoso, e ele tem uma constituição própria, atribuições poucas, né? Então, eles, como não estava na lei deles, eles não faziam. Eu falei, não está na sua lei, mas agora tem uma lei federal posterior que determina, e eles começaram, então, a fazer esse registro também. Então, aqui em São Paulo, a gente sabe que eles pedem uma documentação e fazem uma visita antes de conceder o registro. Então, a fiscalização do conselho é nesses termos, tanto para instituições públicas e filantrópicas, quanto para as privadas também. Eles tiveram essa dúvida, eu falei, não, todas têm que estar registradas no conselho. A gente já conversou um pouquinho aqui, isso foi falado subliminarmente, acho que pela Carla e pela Cláudia, mas, Carla, eu queria te perguntar não, né? Te pedir para você dizer para quem nos escuta, sejam as pessoas idosas, sejam as famílias, etc., o que é que elas precisam prestar atenção, o que é que que deve chamar a atenção das pessoas quando ela, seja pela razão que for, vai procurar uma instituição para abrigar
o seu familiar idoso. Às vezes, os próprios idosos fazem isso quando têm condições, mas, na maioria das vezes, são os familiares ou amigos, quando essas pessoas não têm familiares, pessoas mais próximas, que fazem isso. Claro que também temos outras vias de entrada nas instituições, mas, normalmente, isso se dá para as instituições que são conhecidas, para as instituições que estão registradas oficialmente. As famílias, muitas vezes, caem nas instituições clandestinas, porque uma pessoa falou, outro falou, etc. Mas então, se ela chega lá, o que ela tem que prestar atenção? Até para ela saber se aquilo é clandestino ou não. O que é importante que as pessoas estejam atentas quando forem encaminhar uma pessoa para residir numa instituição de longa permanência? Primeiramente, eu diria assim, mantenha o nariz alerta. Né? A Cláudia já sugeriu que a gente veja se tem uma placa do lado de fora. Isso já anuncia que essa situação ela é explícita, ela é pública. Todo mundo que passar na rua sabe que ali é uma casa que abriga idosos. Mas, quando você entra na instituição, os seus sentidos têm que estar bem alertas. Sentir o cheiro ruim, cheiro de urina, cheiro de fezes, cheiro de coisa, de alguma forma, alimentos, né? Qualquer cheiro que mofo, qualquer cheiro que fuja aquela questão que te dê uma sensação agradável, aprazível, né? Já deve te alertar de alguma coisa. Mantenha os olhos atentos ao que está ali ao redor, né? Então, como que aquelas pessoas estão situadas dentro da casa? Por exemplo, é aquela casa que coloca os idosos para quarar? Coloca todo mundo de fora, do mesmo lado, assim, sem ninguém poder conversar com ninguém? Não, isso não faz sentido, né? Uma casa sem vida, uma casa apática, né? É uma casa tumultuada, desorganizada, né? Tudo isso a gente tem que estar atento. A orientação que a gente pede também é que a pessoa não vá sozinha nessa primeira visita, que ela vá com alguém. E enquanto ela faz as perguntas para a pessoa que a está recebendo, a outra colega ou outro colega está lá olhando, conversando com os idosos, conversando com os funcionários, para você sentir também qual é o clima daquela instituição. Se as pessoas são amistosas, se as pessoas são agressivas, se as pessoas estão exaustas, né? Olha a questão do refeitório, pergunta sobre os medicamentos, olha qual é a frequência de visita de profissionais, se existem outros profissionais que vão também apoiar aquela instituição. E o Ministério Público mesmo teve um trabalho assim hercúleo no sentido de garantir o contrato, né? Quando você vai para tentar uma institucionalização, que você receba o contrato, que você possa ler, né, o que está devido ali naquele contrato. E você vai, então, avaliar se é possível ou não, se cabe ou não dentro do seu orçamento. Uma coisa que é muito importante também é o seguinte: muitas vezes, as pessoas que se veem na condição de precisar de uma institucionalização de um pai, de uma mãe, se sentem muito culpadas, muito culpabilizadas. E elas querem, assim, oferecer o melhor, até aquilo que elas não dão conta de pagar. Então, isso também é uma questão para a gente avaliar bem. Às vezes você está contratando aquela instituição e vai ser por muito tempo. Então, avaliar também essa questão da renda, porque senão você vai acabar não cumprindo as suas obrigações com a instituição e deixando a instituição em situação difícil, né? Num contrato é importante que os dois cumpram, cada um a sua parte, né? A frequência de visitas. É uma instituição que aceita que você venha visitar a qualquer hora? É uma instituição que é aberta para a comunidade? Ou ela fala, não, você só pode vir aqui na terça-feira que vem, em tal horário? Esse é um sinal de que naquele dia ela vai estar bem, mas fora daquele dia você não tem garantia. Então, é a instituição que você tem que chegar a qualquer hora, né? Você é uma pessoa que tem interesse em alguém que mora ali dentro. Então, você pode sim visitar. É claro que quando você conhece a instituição, você frequenta a instituição, você vai descobrir que existem determinadas rotinas, que a sua pessoa que você cuida ou que você gosta está no mesmo quarto com outra pessoa e você vai ter que respeitar também as rotinas dessa outra pessoa, né? Você vai ter que se entender ali dentro. Mas eu diria que, primeiramente, estar atento ao ambiente. A ambiência, ela diz muito do cuidado.
fazer essa visita com mais de uma pessoa, para que uma cuide de um elemento, né, das suas dúvidas e outra cuide de outra. E depois vocês conversam. E é muito importante também, Marília e Ieda, eu tenho certeza que a Cláudia concorda, a opinião do idoso, se ele está em condições de opinar, né, que ele visite a casa, que ele conheça a casa, porque muitas vezes tudo é contratado sem que o idoso saiba, sem a participação dele. Então, é um susto para ele também chegar, né, deixar tudo para trás e entrar na instituição. Então, eu acho que toda essa abordagem inicial ela pode ser responsável por uma melhor ou uma pior adaptação de uma pessoa idosa a uma instituição. Eu gostaria de acrescentar aqui, fazer algumas observações, né, jurídicas no que já foi dito pela Carla. Bom, a primeira questão, como eu já falei todas as vezes, é a questão da placa. Então, se a pessoa não quer que ela esteja ali, algum motivo tem, né? Aqui em São Paulo, acredito que em outros locais do Brasil também, é possível fazer uma consulta no site da Vigilância Sanitária para saber se aquela instituição tem o CMVS, né? Então, uma instituição que é conhecida e fiscalizada pela Vigilância Sanitária tende a manter rotinas mais apropriadas dentro daquilo que a legislação exige. E também juntando, né, o que a Carla falou sobre o contrato e sobre a opinião da pessoa idosa, gostaria de lembrar que é muito importante que a pessoa idosa esteja de acordo com a institucionalização. O Estatuto do Idoso determina que a instituição de longa permanência é obrigada a firmar o contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada. Então, é a pessoa idosa que vai assinar o contrato sempre que ela for lúcida ou capaz. Então, ela vai assinar e da mesma forma que ela pode contratar, ela também pode rescindir o contrato se depois ela mudar de ideia, ela não gostar, ela quiser sair ou voltar para casa ou mudar para uma outra instituição. Se a pessoa idosa não for capaz, aí sim caberá ao seu representante legal assinar o contrato. Eu sempre falo, quem é o representante legal? É o curador nomeado pelo juiz. Então, não é eu levo lá, sou eu que cuido das coisas dela. Não é assim, né? A gente tem, por exemplo, quando tem filhos, muitas vezes é mais que um filho. Então, por que é o filho A e não o filho B? Né? A gente, inclusive, tem muitos conflitos ligados a isso. Às vezes, um filho leva, o outro filho vai lá dizer que não está de acordo. Então, quem vai assinar é a pessoa idosa. A família pode assinar junto, até porque a família, muitas vezes, é responsável pelo pagamento, mas se a pessoa idosa não for capaz, o representante legal, ou seja, o curador, que vai assinar o contrato. Nós fazemos um trabalho muito importante, que é impedir as internações contra a vontade da pessoa idosa. Então, a pessoa idosa só vai ser internada contra a sua vontade se ela for uma pessoa interditada e sem discernimento. Aí ela quer ir para a Lua, ela pode querer muitas coisas ou não querer outras e não sabe avaliar adequadamente aí até a sua própria fragilidade. Mas internação contra a vontade do idoso é crime. Então, é muito importante que o idoso esteja de acordo e seja consultado, inclusive na escolha da ILPI. Muito bom. Conversa tem tantos aspectos, tantas coisas a serem destacadas, e eu agradeço muito, muito a doutora Cláudia Peré, doutora Carla Giacomini, pelas contribuições, pelas reflexões, pelas dicas fundamentais em que as famílias devem observar, não só as famílias, mas as pessoas idosas. De uma tragédia, de uma situação extremamente crítica, nós estamos chamando a atenção das pessoas que nos acompanham, da sociedade civil, sobre os cuidados e o que precisamos ainda avançar quando falamos em LPI.
E eu dou a palavra agora à doutora Carla para as suas considerações finais, em seguida a doutora Cláudia também faça, e nós já estaremos encerrando o nosso episódio, o nosso encontro desta vez. Por favor, Carla. Na verdade, eu queria solicitar realmente que a sociedade se envolvesse com essa questão da crise do cuidado, porque isso diz respeito a cada um de nós, né? A gente vai envelhecendo muito rapidamente, um país que está envelhecendo rapidamente, sem ter resolvido as suas mazelas sociais, e o cuidado, ele bate na porta de todas as famílias, né? E a gente precisa criar estruturas políticas de apoio ao cuidado ofertado pelas famílias, e também todos os equipamentos intermediários, os centros-dia, os centros de convivência, né, toda a cadeia, né, de uma política de cuidados, onde a instituição de longa permanência faça parte, e ela não seja nem a única, nem a última opção. Né? É importante que ela esteja integrada a esse sistema, e dessa forma a gente vai conseguir cuidar de uma forma mais adequada, humanizada e digna. E só para terminar, eu queria falar isso. É tão grave essa questão da crise de cuidado no nosso país, que hoje ninguém sabe como procurar uma instituição, onde procurar essa instituição. As instituições que você frequenta, que você busca, são aquelas que te são indicadas por alguém ou que estão perto da sua casa. Então, se está perto da sua casa e não está fiscalizada e é clandestina, você às vezes nem percebe, né? Então, eu queria dizer muito disso. A gente precisa de um fluxo mais claro em relação a como alcançar uma vaga institucional quando eu preciso e não consigo pagar. Quais são os meios, quais são as formas de contato, né? Como que eu posso acionar o sistema de proteção da pessoa idosa, né, quando eu precisar e eu não estiver obtendo essa vaga. Agora, é uma conversa, Marília, Ieda, Cláudia, para assim, para a vida inteira, né? Isso aqui a gente está só começando. E eu queria só me solidarizar também com as famílias que perderam esses idosos, com a família da cuidadora que faleceu, né? E me solidarizo também com todas as 685 mil vítimas da Covid, né? E eu espero muito, muito em breve que a gente esteja totalmente de portas abertas, como deve ser, com toda a clareza e a transparência que precisa acontecer numa instituição de longa permanência que tem o cuidado centrado no residente. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Bom, eu também gostaria aí de apoiar as palavras da Carla, né? Doutora Cláudia, está oscilando a internet. Não sei se é comigo ou com vocês. Não, está oscilando. Está oscilando. Eu acho que agora até congelou. Doutora Cláudia? Congelou. Congelou. Então, ela estava se solidarizando, né? Concordando também com as palavras caiu da Carla, e nós já estávamos chegando ao final do nosso encontro, do nosso episódio de hoje, e ela está voltando. Ela retorna. Cláudia, voltou. Bom, eu não sei aí se conseguiram me ouvir, né? Mas eu estava falando sobre o envelhecimento, que é uma questão de todos nós, que nós temos que nos preparar para o envelhecimento, que essa preparação, as pessoas sempre pensam que ela é só financeira, mas ela não é. Nós temos que cuidar da nossa saúde, nos exercitar, ter uma vida saudável para que a gente possa envelhecer com bastante qualidade de vida. Em relação à questão aí, dessa instituição em São Mateus, eu gostaria de falar que nós ainda não temos muitos detalhes, porém, foi instaurado um inquérito policial, foi feita, né, uma perícia que vai ser capaz, né, esperamos, de dizer quais foram as causas, né, porque existem muitas possibilidades e a gente aqui falar o que vai acontecer sem saber realmente a causa do incêndio, né, mas possivelmente exista
uma questão criminal para ser devidamente apurada e, eventualmente, haver uma responsabilização, e ver como é importante também a gente ter o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, né? A instituição ela tem que se prevenir, tem que fazer eventualmente alguma adequação que o bombeiro exija e saber como vai ser feito o socorro se acontecer alguma coisa. Então, é importante também, por mais que exista uma situação muito difícil, também as responsabilidades têm que ser devidamente apuradas. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade, né? Essa é uma questão, é um assunto muito importante e que às vezes as pessoas só pensam nele quando já tem uma questão urgente para ser resolvida, e é uma questão que a sociedade precisa mesmo pensar que futuro nós queremos, não é, para os nossos idosos e para nós mesmos. Tá? Agradeço muito, foi um prazer estar aqui com a Carla, Ieda e Marília, e um beijo para todo mundo. Só a Carla está lembrando, a gente vai deixar disponível na descrição aqui o site da frente, que tem várias informações que vão poder ajudar as pessoas interessadas nessa temática em relação a esses assuntos todos que nós discutimos aqui. Então, eles vai estar no descritivo desse episódio. Então, muito, muito obrigada. Boa noite a todos. E precisa lembrar também que o site da Frente Nacional tem um material riquíssimo sobre ILPIs. Talvez hoje seja o depositário maior que a gente tem no Brasil em termos de ILPI. Se você quiser, nós vamos deixar disponível, Cláudia, Carla, só lembra para nós, por favor, o site para a pessoa já logo em seguida, por favor. Enquanto ela está digitando, nós terminamos, chamamos você para participar do nosso próximo episódio. Você é sempre bem-vindo, contamos com você, sua divulgação e a sua fidelidade conosco, e muita alegria, muito prazer mesmo em ter você. O nosso site é frente, né? frente-ilpi.com.br. Repetindo, www.frente-ilpi.com.br. Fechou? Obrigada, gente. Muito obrigada pela presença. Até o próximo.